tá bom, vai pra Grécia sim. Olha lá ela. Ah, vai sim pra Grécia sim, viu? Uhum. Tá bom, Clara, vai sim. Putz, em um mês eu vou ter que voltar pro Brasil. Vou ter que largar tudo pra trás e voltar pro Brasil. Olá, olá! Muita gente sempre me pergunta o que eu tô fazendo aqui na Grécia, como eu vim parar aqui. Eu achei que esse agora é um momento muito propício para falar sobre isso, principalmente porque bom, vocês vão entender. Eu vou tentar fazer um resumão da linha do tempo, do momento em que eu tomei conhecimento da Grécia. Claro, gente, né? Todo mundo sabe que a Grécia existe, todo mundo estuda Grécia na escola, história da arte. Não. Tô falando um momento em que eu tive o contato com a Grécia como um país para onde eu poderia vir. Vamos deixar mais ou menos assim. E a partir daquele momento, o que aconteceu até hoje, para me trazer até esse momento. Eu juro que eu vou tentar resumir. Eu não vou conseguir falar tudo porque a história é muito longa. São, assim, 4 anos e meio de história. E muita coisa aconteceu nesses 4 anos e meio. Então não vai dar pra eu fazer, tipo, detalhado, mas aí eu vou resumindo e depois, se vocês gostarem desse vídeo, vocês quiserem saber mais, eu vou fazendo outros vídeos explicando mais detalhes sobre as partes específicas. Fez sentido isso? Acho que fez. Então tá, pra começar. 4 anos e meio atrás, eu conheci um cara grego. Bom, e a gente meio que se apaixonou. Ou pelo menos eu me apaixonei por ele. Enfim, foi uma história que não deu certo. Não vou ficar falando sobre isso agora. Mas eu me apaixonei por esse cara grego. E por causa dele, eu tive muito contato com a língua grega, né? O idioma. Com algumas coisas relacionadas à cultura, coisas relacionadas ao país. E eu fiquei apaixonada e, enfim... Mas assim, naquele momento ainda não era um sonho, era uma possibilidade talvez me mudar pra Grécia por causa dele, mas não era um sonho vir pra Grécia. E aí depois de 2 anos e meio depois disso, né, que eu conheci e me apaixonei por essa pessoa, a gente já não tinha nada um com o outro. Tinha assim um pouquinho de amizade, mas enfim, não era nada muito relevante. Eu decidi que eu queria me mudar pra outro lugar. Eu queria sair do Brasil porque eu tava passando por um momento que não era muito agradável, legal, feliz. Eu não tava bem, assim, eu tava me sentindo perdida, não tava feliz onde eu estava, queria viver coisas novas, eu tava desanimada com tudo, não conseguia me encontrar, e aí eu decidi que eu precisava de novos ares, sair dali. Aí começa a coisa... Esse cabelo tá horrível aqui, né? Ô, cabelo, me ajuda aí, querido. Aí começa a coisa que eu quero falar assim, que 45 do segundo tempo, sabe? Quando vocês escutam que as coisas acontecem no 45 do segundo tempo, que significa que tudo acontece assim, no momento em que os seus prazos estão acabando. A minha vida desde aquele momento se resume a isso. Tudo acontece nos 45 do segundo tempo. Porque eu sei lá, assim, eu tenho as minhas crenças, que são diferentes das crenças de um monte de gente que eu conheço, não vou entrar também nos méritos de crenças, mas eu acredito muito que eu tenho a capacidade de manifestar. Quando eu falo eu tô falando assim, eu como ser humano, ou seja, seres humanos têm a capacidade de manifestar aquilo que nós queremos. E seja lá quem for, alguns acreditam em Deus, universo, energia, enfim, fazem aquilo acontecer. Fé, né? Que é o nome disso, eu acho. E aí, eu com a minha fé nas minhas coisas que eu acredito ali, decidi que eu vinha embora, né? E aí eu pensei, como? Se eu não tenho dinheiro, eu nunca saí do país, eu vou estar sozinha, eu não vou ter onde morar lá, eu não tenho um lugar onde eu consiga ir com segurança pra morar, mas eu quero, então eu vou. Não sei como, mas eu vou. E aí começou a saga da Clara indo pra Grécia, né? Tipo, que foi meio que... Não foi tão loucura assim, mas foi um pouquinho. Muita gente não acreditou no começo, tem gente que falava, ah, tá bom, vai pra Grécia sim. Olha lá ela, ah, vai sim pra Grécia sim, viu? Uhum. Tá bom, Clara, vai sim. Justamente por isso, porque as circunstâncias, assim, elas não estavam facilitadas, assim, pro meu lado, não.
E aí eu tentei várias coisas. Na época eu tinha um restaurante com a minha irmã, uma tapioqueira, na verdade, né? A gente vendia na verdade chamava tapioqueira, mas o nome certo pra isso é tapiocaria. E eu tava super infeliz, assim, eu não gostava de trabalhar naquilo, não tem nada a ver comigo. Gente, eu não gosto de cozinhar, eu não vou falar que eu detesto cozinhar, porque hoje em dia eu sinto até prazer em cozinhar pra mim, assim. Mas não é uma coisa que me dá felicidade, não. Trabalhar com cozinha, com público de alimentação, assim, sabe? Não, enfim, não é pra mim. Uma das opções era vender. Conversei com a minha irmã, ela também topou vender, ela também não queria mais continuar. E a gente tentou durante um tempo e aquilo era a minha esperança, porque se a gente vendesse, eu ia ter a grana da venda pra vir. Deu errado. E eu sempre colocava prazo, assim, eu não lembro o prazo que eu me dava, né? Mas eu falava, até mês tal eu quero ter essa grana e quero ter tudo certo pra ir. E não ia, assim, não ia pra frente. Toda vez eu colocava um novo e cada vez que dava errado o prazo e eu colocava um novo prazo, eu ia ficando mais frustrada, sabe? Isso foi acontecendo durante 2 anos. E aí, na penúltima vez, eu não lembro exatamente o que era que eu tinha tentado fazer acontecer ali. Eu já tava com um projeto que na época chamava Go the Distance Project, que era um projeto de poupée, que é esses desenhos que eu faço para pessoas, né, para os meus clientes, assim, por encomenda. Eu chamo de retrato poupée, mas não é um retrato. Enfim, é uma criação de bonequinhos inspirados nas pessoas e animais, enfim, depende, né? Cada pessoa pede uma coisa diferente. E eu já tava fazendo isso em troca de dinheiro pra arrecadar uma grana e juntar pra vir. Mas assim, isso não ia me dar toda a grana que eu precisava, até porque na época eu tava cobrando super barato e tal. Sério, esse cabelo tá me irritando. Mas ele não é importante, ele não é mais importante que a história. E aí eu não lembro o que foi essa minha penúltima tentativa. Acho que a gente tava tentando vender o carro. Eu e a minha irmã, a gente tinha um carro. A minha irmã ainda tem, né? Mas eu ia vender a minha parte pra ela. Só que pra eu vender a minha parte pra ela, eu não lembro o que tinha que acontecer pra ela ter a grana pra comprar a minha parte. Eu não lembro o que era. Era alguma coisa assim, eu precisava que desse certo e no final das contas não deu. E aí eu lembro que quando não deu e eu vi que o meu prazo tinha se esgotado de novo, depois de tanto tempo tentando, de tantos prazos que eu já tinha esgotado sem sucesso, eu tava tão mal esse dia, mas tão mal. E aí eu lembro que minha mãe falou alguma coisa que queria descer pra cidade, porque a gente morava em Gonçalves, que é uma cidadezinha no interior do sul de Minas, e a gente morava na zona rural. Então, quando eu falo descer pra cidade, é sair do meio do mato e descer pra arinha ali, a área central, né, que é a parte urbana, assim. E minha mãe falou que queria descer pra cidade e pediu pra eu ir com ela, e eu lembro que eu entrei no carro, eu nunca vou esquecer essa cena na minha vida. Eu entrei no carro, quieta, e ela me perguntou o que era, e eu não consegui falar, e ela me perguntou de novo o que era, e eu não conseguia falar. Eu comecei a chorar, e eu só chorava. A gente ainda tava parado na frente de casa, a gente nem tinha saído. E aí, ela desligou o carro, ela já tinha ligado o carro, ela desligou o carro e me deu uma bronca. Eu tava chorando, né, muito, e ela falava, para de chorar, para de ser negativa, não acabou. Agora não deu certo, mas vai dar certo. Ainda não deu certo, mas vai dar certo. Você quer ir, você merece. Você tá fazendo tudo que você pode, você tá trabalhando pra isso. Você merece ir. Então você vai. Só porque você merece. Você tem que acreditar mais. Me deu uma bronca, falando, para de chorar. Ao invés de falar, não deu certo, dessa vez você fala, na próxima vai dar certo. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí foi muito louco, assim, porque no próximo prazo que eu me dei, né, depois disso, que assim, não era uma coisa que eu ia fazer, eu realmente estava desistindo naquele momento, e por causa daquela bronca eu falei, tá bom, eu vou tentar de novo e da próxima vez vai dar, igual ela tinha falado. E da próxima tentativa deu. Comprei minha passagem em janeiro de 2019, fiz meu passaporte, tava com tudo certo, tinha grana pra vir. Só que eu vinha, assim, isso já era um plano antes, né, que eu vinha pra me virar aqui, entendeu? Eu não viria com tudo pronto
pra chegar aqui tá tudo certinho, não. Até porque era muito difícil, muita grana, né, pra fazer isso assim, desse jeito. Então, eu vim pra me resolver aqui. Quando eu tinha decidido que eu vinha e ainda não sabia como, uma amiga minha, Adriana, me falou de um site, workaway.info. Quem não conhece, entra lá depois se tiver interesse, que é um site de troca de trabalho para viajante. Então, se você vai viajar, ao invés de ficar num hotel, você fica num lugar onde você vai ter lá um lugar para dormir e tal, né? Tem várias coisas diferentes, você que procura lá e seleciona o que é mais a sua cara e tal. E é claro que você também tem que entrar em contato com eles e falar sobre você para eles te aprovarem, porque tem vários tipos, tem empresas, tem pessoas que recebem gente na casa deles, tem várias coisas diferentes, mas é sempre troca de trabalho. Então, você vai trabalhar para eles em alguma coisa específica e eles vão te dar acomodação, né? Alguns te dão alimentação, alguns ainda dão um pouco de dinheiro também. E aí eu vim contando com isso e eu fiz, na verdade, duas trocas de trabalho. A primeira foi um mês, eu fiquei numa ilha que chama Egna, que é aqui perto de Atenas, bem pertinho mesmo. Eu fiquei um mês lá trabalhando numa fazenda que é um santuário de animais. Então, assim, eles levam todos os animais que eles encontram possíveis, assim, né? Os que eles dão conta de cuidar, abandonados, e tem tudo que é tipo de animal. E eu fiquei lá ajudando a cuidar principalmente dos cachorros, porque eu sou doida com cachorro, cara, eu sou maluca com cachorro. E assim, foi uma experiência linda, eu aprendi pra caramba, mas foi super difícil, porque lá não tem energia elétrica, então eu fiquei um mês num calor do capiroto, sem energia elétrica, sem sinal de telefone, não tinha sinal de telefone, ou seja, também sem internet, longe pra caramba da cidade, da área urbana, então também não ia com facilidade pra área urbana, sabe? Me machucando muito, porque assim, muito inseto, muito mato, muito animal pulando, enfim. Eu tenho várias cicatrizes dessa época e, em si, assim, foi uma loucura, né? Um mês nisso, mas foi muito legal, aprendi muita coisa, foi uma experiência incrível. E depois eu vim pra Atenas e aí eu fui pra segunda troca de trabalho, que era num hotel. E eu cheguei lá, ainda era verão, né? E aí no verão tinha outras pessoas fazendo também a mesma coisa, então foi super legal também. No verão foi muito, não foi só divertido, assim, também foi uma experiência muito legal. Conheci algumas das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, eu conheci ali naquela experiência, mas era complicado porque, bom, eu não vou entrar em detalhes. Como eu falei, depois talvez eu até possa fazer um vídeo falando detalhes sobre todas essas coisas que eu tô comentando aqui. Mas no final das contas não foi a melhor coisa do mundo. Naquele momento era o que eu precisava. Só que na hora que acabou o verão, acabou a temporada de verão, mudou muita coisa. Então a gente tinha acesso, né? Os workawayers, a gente chama de workawayers. A gente tinha acesso a café da manhã no hotel, a gente tinha um quarto que era sempre compartilhado, a gente não tinha muita privacidade e tal. Inclusive não tinha muita privacidade na vida, assim, porque é um hotel pequeno, então se você tá saindo, todo mundo tá te vendo saindo, você tá chegando, todo mundo te vê chegando, se você traz um amigo, uma amiga, todo mundo vê, é uma coisa assim, é tipo como se fosse uma casa muito grande e não tem privacidade mesmo, assim, é uma coisa meio maluca. E que tudo bem, assim, sabe? Deu pra levar, mas eu fiquei lá 9 meses. Então foram 9 meses assim, e como eu tava falando, na hora que acabou a temporada de verão, algumas coisas mudaram. Então não eram tantos workawayers mais, e o trabalho ficava mais pesado pra quem ficava. No caso, eu e algumas pessoas que chegavam e iam embora, ninguém chegou e ficou muito tempo. Eu fui a pessoa que mais ficou mesmo. A partir de algum momento eu não tinha mais nem o acesso ao café da manhã. Então eu ali, trabalhando de graça 8 horas por dia. De graça sim, né? Não era de graça, eu tinha o quarto, né, em troca, um lugar onde dormir. E eles me davam também 25 euros por semana. Então 100 euros por mês. 100 euros por mês, assim, não é nada. Eu consegui me segurar lá, mas assim, não era da maneira mais ideal, porque
eu não estava me alimentando da melhor forma possível, eu não tinha uma grana para alguma emergência, se acontecesse alguma coisa, eu não tinha como me virar, me resolver, enfim, era bem complicado. E aí também algumas outras coisas que eu até gostaria depois mesmo realmente de falar sobre em um outro vídeo, que é a questão trabalhista aqui na Grécia, que é muito diferente aí do Brasil, a maneira, essa relação entre empregador e empregado é um pouco diferente aqui, sabe? Assim, é um pouco pior do que aí no Brasil. A gente acha que o Brasil é em tudo, que é ruim em tudo. Tem coisa ruim fora do Brasil também, tá, gente? Muita coisa. Então, não era muito legal, era uma relação super abusiva, que era uma relação tóxica, que no final das contas estava me fazendo super mal, eu já estava ficando muito mal lá dentro. Também relacionando muitas questões sobre machismo, então não estava dando mais. E aí, no final das contas, eu tinha duas opções, porque não dava mais mesmo para ficar lá. Ou eu ia embora pro Brasil, ou eu me virava e conseguia uma outra maneira de ficar aqui. Só que eu tava quebrada, eu não tinha grana, porque eu não tava recebendo o suficiente. Tudo que eu ganhava lá eu gastava pra me alimentar, né? Para as coisas básicas. Então eu quebrada e tendo que decidir se eu ficava e arrumava uma maneira de ficar, ou se eu ia embora pro Brasil. Para as duas coisas eu ia precisar de grana, porque também não dava para ir pro Brasil sem dinheiro de comprar passagem. E aí, também não vou entrar nesses detalhes assim agora, mas eu consegui uma grana, e aí com essa grana, ou eu podia ir pro Brasil, ou eu podia alugar um lugar e tentar achar uma maneira de me virar aqui. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer workshops em cafés. Eu tava planejando, assim, já tinha meio que feito um plano de como seria, tinha buscado material pro workshop, feito orçamento, enfim, já tava quase tudo certo. Eu só precisava começar a ir atrás, né, das pessoas que seriam minhas parceiras ali nisso. E eu realmente ia começar, eu já tinha conversado com uma pessoa que seria a primeira pessoa para quem eu iria propor a ideia. E aí eu me mudei nessa mesma semana, então assim, eu ia me mudar e na mesma semana eu já ia olhar isso. E aí eu me mudei, achei esse apartamento, que também depois é uma outra coisa que eu quero falar muito sobre isso. Isso tudo, assim, tá encaixado nesse negócio que eu tinha falado, de acreditar muito e tipo, cara, ver que não tá dando certo e no final acontece uma coisa maravilhosa e fala, caramba, não só deu certo, como deu muito certo, sabe? O apartamento também foi uma dessas, porque eu tive muita sorte, assim, desse lugar que eu tô morando agora, foi muita sorte mesmo. Sorte não, né? Eu acho que seja manifestação, mas enfim, vamos chamar de sorte por enquanto, pra eu não ter que explicar tanto, pra não ficar um vídeo tão enorme. E aí eu vim pra esse apartamento, e na mesma semana que eu vim, que eu ia encontrar com esse cara, que era um cara que eu já conhecia e tal, pra oferecer pra ele, né, pra fazer a proposta pra ele do workshop lá no café dele, começou a quarentena. E aí não tinha o que fazer, tava presa. Eu tinha acabado de mudar e já tava presa dentro de casa. E aqui a quarentena, ela começou assim. Começou e já tava todo mundo dentro de casa, ninguém podia sair. Se saísse ia ser multado. Foi bem rigorosa aqui. E todo mundo levou super a sério. Não foi igual no Brasil, não. Cara, eu nem quero falar como que as coisas estão aí no Brasil, porque eu já fico nervosa, mas então não vamos entrar nisso também. Então eu me vi desesperada, porque o meu dinheiro ia acabar e eu não sabia o que eu ia fazer pra me segurar aqui. Porque esse dinheiro ele ia me segurar aqui, acho que 2 ou 3 meses, ou 4 meses no máximo. E a gente de quarentena, né, eu tinha que me resolver. E não só tinha que me resolver, mas esse tempo que eu tinha segura aqui com essa grana, era o tempo que eu tinha planejado de me resolver. Então, assim, de realmente, sabe? Seja lá o que eu fosse fazer, se fosse workshop, eu tinha esse tempo pra fazer dar super certo. Porque você tem que trabalhar nas ideias, não é só ter a ideia e de repente ela acontece, né? E já tá funcionando bem.
E aí eu tive que me desdobrar e começar a achar outras ideias, e foi muito, muito complicado, porque eu tava muito desesperada no começo. Eu tava mal, assim, triste, e eu sempre conversando com os meus amigos, e os meus amigos me dando muito apoio, tentando me ajudar a encontrar maneiras. E a Bruna, que é Bruna Frade, né, artista também, ela já tava fazendo um curso online de aquarela, que inclusive é maravilhoso. E ela tava tentando me convencer a fazer meu curso também. E aí eu resolvi tentar, depois de um tempo, assim, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, então tá, vou tentar. E aí eu fiz o primeiro, que foi legal e tal, mas como eu tinha feito meio que nessa vibe do desespero, eu não fiz exatamente como eu gostaria de ter feito, eu não tive o tempo e a paz interior pra trabalhar direito naquilo. E aí quando ele acabou, eu me dei conta de que eu teria que refazer isso, fazer um segundo curso, não manter a mesma coisa, porque não era aquilo que eu queria, sabe? E aí eu comecei a trabalhar, tipo, pesado no segundo curso, porque eu ainda tava dentro daquele tempo que eu tinha pra fazer a coisa funcionar, né? Eu tinha esse limite entre o momento em que eu me mudei pra cá até o momento em que a grana fosse acabar. Foi muito louco, porque eu comecei a trabalhar no curso e eu comecei a ver que eu não ia ter tempo de fazer ele dar certo. Não porque eu não tinha tempo de fazer o curso e tal, eu tive tempo de fazer, mas eu não tinha tempo de divulgar o suficiente, porque também na situação do Brasil, como eu trabalho só com brasileiro, eu tô fazendo curso agora em português, e a situação no Brasil tá caótica, é muito mais difícil eu conseguir pessoas agora, nesse momento, que possam investir, né? Aquela grana ali mensalmente no curso e que queiram participar, que estejam com a cabeça tranquila. É uma história, assim, completamente diferente de uma situação normal. Então, eu vi que não tava dando muito certo e eu comecei a me desesperar, e aí entra a parte mais importante disso que eu vou falar agora. Todas as partes em que isso aconteceu foram muito importantes, porque eu não estaria aqui se não fossem por essas partes. Mas nesse momento, pro contexto, essa é a parte mais importante, né? Que as coisas acontecem nos 45 do segundo tempo. Então essa parte é dividida em duas, na verdade. A primeira delas é que eu, nesse desespero, já pensando, putz, em um mês eu vou ter que voltar pro Brasil, vou ter que largar tudo pra trás e voltar pro Brasil. E aí, do nada, me caiu do céu um trabalho com uma empresa com uma empresa, na verdade a empresa é outra empresa, mas os donos são os mesmos de uma empresa para a qual eu trabalhei 9 anos atrás, se eu não me engano, no Brasil. E a minha chefe, né, que é a pessoa com quem eu vou trabalhar, é uma pessoa que eu admiro muito, com quem eu sempre me dei muito bem. A gente se afastou, né, nos últimos anos, porque cada um seguiu com a sua vida, eu mudei de cidade, enfim. Ela reapareceu na minha vida, e através de uma outra amiga minha, Glenda Duarte, que elas estavam ali se conversando, né, se comunicando, porque elas também são amigas, surgiu a ideia dela me propor de trabalhar para a empresa agora que eles têm, né, a nova empresa deles. E isso foi muito massa, porque apareceu na hora em que eu mais precisava, sabe? Então, isso vai me salvar até certo ponto. E é aí que entra a segunda parte dos 45 do segundo tempo, se é que isso faz sentido. Porque o salário que eu vou ganhar com essa empresa é muito bom no Brasil, mas na hora que converte para euro, não só a conversão, porque o euro tá absurdamente alto, o dólar tá uma vergonha, mas também tem as taxas de imposto que eu tenho que pagar toda vez que eu transfiro para euro, né, que eu faço a conversão para euro. Esse dinheiro, ele inteiro, ou seja, o meu salário inteiro depois da conversão, eu pago o meu aluguel e a minha conta de luz. Maravilha, é assim, maravilhoso, porque são as duas coisas que e a conta de internet também, as 3 coisas que eu preciso pagar. Mas também não dá pra eu pagar aluguel, conta de luz e conta de internet e não me alimentar, não ter grana pra cuidar da minha saúde, higiene pessoal,
para uma emergência e para eu viver também, né? Assim, quando eu falo viver, gente, eu não sou uma pessoa que precisa de muito dinheiro, nunca fui. O meu estilo de vida é muito barato, sabe? Assim, mas esse muito barato, ele precisa ser pago, né? Porque ele ainda é alguma coisa. Então, para as outras coisas que não são as minhas contas fixas, eu teria que continuar. Aliás, eu tenho que continuar trabalhando naquilo que eu sei fazer, que é a minha profissão e tal, como artista visual. Só que eu também não tenho mais tantos clientes, porque os meus clientes, a maioria era no Brasil. Eu tentei conseguir clientes na Europa e foi super difícil. Eu ainda não consegui esse caminho, eu espero que eu consiga, mas por enquanto ainda não consegui. Com essa situação toda no Brasil, então também não tenho mais clientes quase. Pro curso também, que era uma coisa que eu tava contando muito, porque o curso seria perfeito, assim, ele... Claro, né, que eu tive muito trabalho para criar o curso, para fazer as videoaulas e tal, mas seria uma coisa que eu não teria tanto trabalho daqui pra frente, não competiria com o meu emprego, por exemplo. E com as encomendas que eu pretendo, né, continuar tentando fazer crescer, porque é a minha profissão, eu quero viver disso. Mas como não estava dando certo o curso, alguns dias atrás eu já estava super frustrada de novo, pensando, e aí, como que eu vou fazer? Porque também eu tenho um emprego, mas eu não posso ficar aqui contando só com essa grana. E aí, de novo, me deu aquele negócio. Meu prazo tá acabando, eu vou ter que ir embora pro Brasil. E aí eu começo a ficar mal, vai me dando crise de ansiedade, tem dia que me dá crise de pânico à noite, enfim, eu fico doida, fico loucona, porque eu realmente não quero ir, não quero. Teve um dia, alguns dias atrás, que eu tava super mal pensando nisso, e eu resolvi fazer alguma coisa naquele momento, né? Era um dia que eu tava descansando, eu tinha me dado um dia de folga. Eu pensei, não, eu não posso ficar parada aqui pensando nisso, porque isso vai me desanimar e eu tenho que continuar lutando, eu não posso desistir, né? Mesmo não sabendo se vai dar certo, onde vai dar, eu não posso desistir. E aí foi muito doido, porque eu falei, vou assistir uns vídeos no YouTube. Eu gosto muito de assistir vídeo aleatório no YouTube. E eu sempre busco as sugestões do YouTube pra mim, né? E ele me sugere, geralmente, coisas parecidas com aquilo que eu sempre assisto, né? E aí foi muito engraçado, porque o primeiro vídeo que apareceu como sugestão foi um vídeo de um menino, se eu não me engano o nome dele é Max, eu não lembro o nome completo, eu vou deixar o vídeo na descrição também. Eu não conhecia esse menino, eu nunca tinha visto nenhum vídeo dele, e o vídeo dele, o título do vídeo, se eu não me engano, era Como Eu Vim Parar em Paris. E assim, eu tenho o menor interesse em Paris, nunca tive interesse em saber nada sobre França, enfim, eu não sou uma pessoa muito curiosa com relação a países, assim, sabe? Quando eu cismo com uma coisa igual eu cismei com a Grécia, aí eu fico doida e quero saber tudo, mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta super de saber sobre outros países e tal. E aí eu também não entendi por que aquilo estava sendo sugerido pra mim, mas eu não sei, me deu alguma coisa assim que falou, Clara, assiste esse vídeo. Aí eu fui, cliquei e comecei a assistir. E é um vídeo longo, de 40 minutos, 42 minutos, se eu não me engano. E eu me identifiquei com algumas coisas que ele falou ao longo ali da história dele, né? De como ele foi parar em Paris. É claro que a nossa história é bem diferente, bem diferente. Ele passou por muito mais perrengue do que eu, muito mais mesmo. Mas eu me identifiquei com algumas coisas da história e algumas outras coisas da história me inspiraram muito. E assim, eu chorei o vídeo inteiro, sabe? Fiquei super emocionada assistindo o vídeo. E no final, na hora que o vídeo acabou, eu com o olho super inchado de tanto chorar, me deu um clique por causa de algumas coisas que ele tinha falado. E eu pensei, caramba, eu posso tentar mudar o meu curso e fazer de uma outra forma que seja melhor para todo mundo. Que é uma coisa que agora, sim, eu não consigo entender como eu não tinha pensado nisso, sabe? Então, isso eu acredito muito, sabe? Que por eu ter manifestado esse tempo todo, e eu acho que quando a gente continua fazendo as coisas mesmo sem saber onde vai dar, sabe? Ao invés de, eu não enxergo um futuro para isso que eu tô fazendo, então eu vou desistir. Eu acho que quando a gente não desiste, mesmo sem enxergar exatamente o futuro daquilo,
a gente tá movendo energia para que a coisa dê certo, sabe? De alguma forma, pra gente alcançar o nosso objetivo, mesmo que aquilo que a gente tá fazendo não seja o que vai levar a gente pro caminho onde a gente quer, mas que move a energia para fazer as coisas acontecerem. E é por isso que eu acho que as coisas acontecem muito comigo no 45 do segundo tempo, assim, porque eu não desisto, eu continuo trabalhando nas coisas que eu quero, eu continuo insistindo. E aí, do nada, tudo que eu fiz, na verdade, não funcionou, mas uma outra coisa surge e me dá exatamente o resultado que eu precisava, sabe? Então é por isso que eu não desisto. Eu acredito, dentro da minha crença, né, do que faz sentido pra mim, que porque eu não desisto, porque eu gero essa energia com a insistência, né, o resultado ele vem pra mim, mesmo que seja de outras formas, ele vem pra mim. É uma comunicação, assim, eu entendo isso como uma comunicação do universo comigo, tipo assim, Clara, acorda, ó, você tá fazendo isso tudo aí, mas seu prazo tá acabando e você tem que entender isso aqui, ó. E aí eu acho que foi isso que aconteceu com esse vídeo, sabe? Foi uma mensagem mesmo, assim. E aí agora o que eu vou falar é sobre isso, sobre o curso. Eu vou primeiro deixar aqui pra vocês o vídeo que eu tinha feito do curso para vocês entenderem o que é esse curso, sobre o que ele é. Olá você, pessoa linda que quer muito aprender a fazer desenho de criação. Sem firula, sem adicionar tanto traço. Fazer uma coisa mais estilizada e bem mais simplificada, tá bom? Esse combinado todo de elementos foi criado na minha cabeça. Você cria essas características e elas te acompanham. Não é você que arrasta as características com você. A gente vai descobrindo ao longo do desenho o que a gente quer fazer com aquela ideia. E aí você vai entendendo os ângulos. E por último, mas não menos importante, se joguem na criatividade, se soltem. Não criem barreiras dentro daquilo que vocês estão fazendo. A gente é permitido a fazer tudo aquilo que a gente quiser. Criatividade é para ser livre. Bom, então, agora que vocês já entenderam do que se trata o curso, o que eu tava fazendo? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava conseguir 20 pessoas e que essas 20, uma turma, né, de 20 pessoas a cada mês para fazer o curso, e que essa turma de 20 pessoas, cada aluno me pagaria R$150 pelo curso. Esse era o valor que eu tinha estipulado pelo curso, com base na média ali do valor do euro, né, nos últimos tempos, e obviamente com base naquilo que eu preciso receber para me manter aqui, porque eu amo trabalhar, eu amo meu trabalho, eu amo ser artista, eu acho muito importante a gente passar conhecimento, sabe, porque eu acho que a gente ter conhecimento e manter só pra gente é egoísmo demais, mas eu tenho contas a pagar, então é claro que eu trabalho basicamente pra me sustentar. E aí, R$150 nesse momento pro Brasil, eu que não sou uma pessoa que tem uma quantidade enorme de seguidores, então eu não tenho um alcance muito grande, né, de pessoas que poderiam estar interessadas, é claro que é super difícil encontrar 20 pessoas que têm interesse, né, primeiro, que tenham interesse em participar do curso, e dentro dessas que tenham interesse de participar no curso, conseguir 20 que tem condições de pagar R$150. É muito difícil, muito difícil. E aí, por causa de eu ter assistido esse vídeo desse menino que foi morar na França e tal, e ouvi as experiências dele, eu tive esse clique no final de que talvez eu devesse fazer de outra forma. Então, o que eu decidi fazer é fazer um preço super acessível, Então eu resolvi fazer R$30, que é um preço, eu sei que, claro, não acho que seja todo mundo que tem condições, porque eu já estive em momentos na minha vida, assim, em que eu não tinha condições de dar R$30 pra uma coisa que eu queria muito. Eu sei que não é todo mundo que tem condições, mas eu sei que o leque de pessoas que eu consigo alcançar fazendo esse preço mais acessível é muito maior, né? E muito melhor pra quem tá fazendo também, né? E com isso eu teria que ter mais pessoas, mas é muito, muito melhor para mim ter mais alunos e que esses alunos eles tenham condições de pagar aquilo que eu tô oferecendo, né, de comprar o serviço que eu tô oferecendo, do que manter um preço alto e não conseguir alcançar ninguém. É inútil,
não serve para as pessoas que gostariam de ter a oportunidade de fazer o curso, e não serve para mim também, que preciso desse dinheiro para viver. Então eu vou precisar de muito mais gente. Mas eu acho que é uma ideia maravilhosa. Na hora que eu tive essa ideia, me deu uma energia, uma coisa tão boa, eu me senti tão bem, que eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, é isso. Então, meu tempo tá se esgotando, mas eu tô me dando mais algum tempo pra trabalhar nisso, porque eu quero fazer dar certo, eu quero muito fazer dar certo. Então, eu vou alterar a data de início do curso, que seria no dia 21. É isso. Vai ser mara, eu tenho certeza. Eu tô sentindo que agora eu tô no caminho certo, assim, de verdade. Eu tô igual a Rita Von Hunt aqui, materializando minha cadernetinha azul que combina com o meu cabelo. Porque eu anotei aqui algumas coisas, porque, claro, né, gente, assim, eu quero muito ficar aqui, já falei isso, eu acho que eu nunca vou falar o suficiente, nunca vai ser o suficiente falar o quanto eu quero ficar aqui, o quanto eu quero que dê certo esses meus planos, porque eu quero ficar aqui. É claro que eu já convidei vocês, né? Na verdade eu não convidei, eu só expliquei, mas então eu vou convidar agora, porque esse é o item número 1 da minha lista. Eu convido todos vocês, né? Quem tiver interesse em participar do curso. Eu vou deixar aqui embaixo tudo certinho, tá, gente? Os links. Eu vou deixar o vídeo desse menino que eu assisti. Quem quiser assistir também é super legal. Eu vou deixar um link para quem quiser participar do curso, entrar em contato direto comigo para receber todas as informações. Eu vou falar agora umas outras maneiras as outras coisas que eu faço, né, como trabalho, para quem tiver interesse, e também maneiras como vocês podem me ajudar, se vocês quiserem muito me ajudar. E eu espero que vocês queiram, porque não é todo mundo que pode, né, ajudar com grana. E quando eu falo ajudar com grana, gente, é realmente comprando os meus produtos e serviços, tá? Eu não tô falando que isso é errado, eu sei que não é, eu super respeito quem faz vaquinha, acho muito digno, assim, mas a minha proposta quando eu mudei aqui pra Grécia era viver do meu trabalho. Isso já era parte do meu sonho. Ele ainda é parte do meu sonho. Eu não quero só ficar. Eu quero ficar e viver do meu trabalho aqui. Então, pra mim é muito importante que toda ajuda que eu receba, né, ajuda, assim, ela venha através do meu trabalho. Eu quero fazer dar certo, eu quero que aconteça. Então, quem não puder comprar os meus serviços ou os meus produtos, enfim, tem algumas outras maneiras de me ajudar que não envolvem dinheiro. Exatamente, mas eu vou explicar tudo e eu vou falando, e tudo que eu for falar aqui eu vou deixar igualmente o link aqui na descrição, tá? Então, a segunda maneira como vocês podem me ajudar é encomendando. Eu faço pupê, que é o que eu falei pra vocês, né, que eu tinha começado a fazer lá no projeto que eu tinha feito pra arrecadar grana pra vir pra Grécia. Quem tiver mais interesse, aqui embaixo também tem o meu Instagram, pra vocês irem lá olhar como que é o meu trabalho. Eu faço os pupês, eu faço desenhos em geral, assim, claro. Como artista, eu não sou designer. Como artista, eu tenho o meu estilo. Então, acontece muito às vezes, eu não tô julgando, porque eu sei que as pessoas não sabem a diferença. Acontece muito de uma pessoa vir com um desenho da internet pra mim, um desenho, uma arte que não tem nada a ver com o que eu faço, assim, falar, eu quero uma coisa nesse estilo aqui. Olha, nesse estilo eu não faço, não é o meu estilo. Então, é muito importante que quem for me encomendar o meu trabalho, conheça o meu trabalho. Então, Instagram, gente. Eu posto tudo no Instagram. Tem página no Facebook também, que também tá aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo, tá tudo. Minha vida inteira tá aqui embaixo. Então, encomendem. A terceira maneira de me ajudar é comprar os meus produtos nas páginas de print on demand. Quem não sabe o que é isso, existem algumas páginas na internet que são maravilhosas, que são lojas virtuais. Elas vendem produtos e você, né, você assim, nós artistas podemos entrar lá, fazer o nosso perfil e a gente adiciona o nosso, claro, comissão. Não é uma coisa assim super bem comissionada e tal, mas é um complemento, assim, é uma maneira de ganhar um extra, que não é grandes coisas, mas ainda é um extra.
Então eu tenho em algumas lojas, eu tenho na Vandal, que é brasileira, que é só de camiseta. A camiseta deles é super de qualidade, modelagem super gostosa também, assim, bonita, sabe? Então eles entregam no país inteiro. A outra página no Brasil que vende produtos com a minha arte é a Collab 55. Eles não têm só camiseta, eles têm vários produtos, tem muita coisa legal, assim. E eu também vou deixar aqui o link. Tem a Redbubble, que não é brasileira, mas entrega no Brasil também. Só que aí sai mais caro, né, gente? Eles têm muito... É a loja que mais tem produto legal, sinceramente. Só que aí tem que pagar o frete, sai caro, enfim. Mas é uma opção pra quem tá precisando achar razão pra gastar dinheiro. Tem aí a Redbubble, gente, tá? Com arte minha. A quinta maneira, na verdade, não tem nada a ver com arte. Mas também é uma coisa que eu faço, mas não faço assim tão por dinheiro. Eu recebo dinheiro em troca porque eu não posso tirar... Eu tiro um dia inteiro, né, da semana pra isso. E eu não posso tirar um dia inteiro da minha semana na situação em que eu estou pra não ganhar dinheiro. Então eu não cobro caro, mas ainda assim eu tenho que cobrar, que é a leitura de tarô. Eu faço também toda segunda-feira, comecei agora, toda segunda eu faço lá nos stories algumas leituras rapidinhas para as 10 primeiras pessoas que mandarem pergunta. E eu faço leitura toda segunda-feira, né, tirando essas 10 rapidinhas ali dos stories, que é uma vez por mês só. Toda semana, na segunda-feira, eu faço leitura real oficial, sem ser rapidinha. Então também é uma opção para quem acredita, é claro, né? Eu sei que não é todo mundo que acredita, respeito quem não acredita, assim como também pretendo ser respeitada. Quem tiver interesse, quiser saber mais sobre isso, eu também posso depois voltar e falar mais sobre isso, porque também é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Sobre como eu comecei a fazer leitura, enfim. E aí eu posso fazer um vídeo só sobre isso também. Mas por enquanto, quem tiver interesse em fazer leitura comigo, entre em contato comigo, tá bom? E a última maneira de me ajudar, que é a que eu tinha falado, que não é a maneira mais financeira, né? Não tem nada a ver com dinheiro, mas tem. Que é me ajudando a divulgar, cara, e tipo, me ajudar em engajamento. Pra quem ainda não entendeu como que funciona essa coisa de engajamento, redes sociais, todas elas funcionam por algoritmo. É uma loucura, eu não sei explicar exatamente como isso funciona. O que eu sei é que quanto mais curtidas tem um post, mais aquele post alcança um público X, sabe? Então, pra você alcançar o seu público, você já tem que ter um público, basicamente. Quanto mais você tem engajamentos, né? Engajamento, assim, é tudo. Curtida, salvar post, enviar post pros amigos, compartilhar link, comentar. Tudo isso vale como engajamento. Tudo que você faz ali pra interagir com a rede social de um artista, né? Ou, enfim, de uma marca, ou até a pessoa física. Tudo que você faz ali pra interagir com aquele perfil, de alguma forma, principalmente com os posts, você tá ajudando no engajamento. E o engajamento movimenta ali os algoritmos, esse trem doido, né, que enfim, faz a cabeça explodir. É muito detalhe. Tudo isso ajuda a gente a conseguir o nosso público, a alcançar o nosso público com mais facilidade. Então, quanto mais vocês interagem comigo nas redes sociais, e quando eu falo comigo, eu não tô falando falar comigo no Facebook, esquece meu perfil pessoal. Tô falando da minha página no Facebook e do meu Instagram profissional, tá? De arte e tarô. Então, tudo que vocês fazem ali pra interagir comigo nesses perfis, me ajuda a alcançar outras pessoas que possam estar interessadas em comprar o meu produto ou contratar o meu serviço, participar do meu curso, fazer leitura de tarô. Então, assim, é importante, é muito importante, porque se eu preciso ter esse público, como que eu vou alcançar esse público, né? Então, assim, já dentro disso, eu não sou youtuber,
mas eu pretendo começar a usar melhor essa plataforma também, porque eu quero vir aqui falar sobre essas coisas. Eu não sei se algum dia na minha vida eu vou chegar a ponto de ganhar dinheiro com o YouTube, porque eu, sinceramente, agora não tô trabalhando nisso. Mas como esse vídeo, ele fala sobre todas essas coisas que são importantes pro meu momento agora, para me ajudar a alcançar o meu objetivo nesse momento, né? Me ajudem a compartilhar esse vídeo, por favor. É tão importante pra mim, tão importante que eu consiga alcançar o maior número de pessoas possível, sabe? Que as pessoas entendam como eu vim parar aqui, por que que eu vim parar aqui, por que que isso é importante pra mim, e se elas puderem me ajudar de alguma forma, de qualquer forma, quanto mais gente eu estiver me ajudando nisso, mais chances eu tenho de conseguir resolver a minha, eu não vou chamar de problema, resolver a minha situação aqui. Me ajudem. Por favorzinho, eu nunca pedi nada pra vocês hoje. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, não tenho, né, eu não sei ainda como que eu vou fazer com essa coisa do YouTube, se eu vou virar vlogger, não sei. Vamos ver. Mas eu definitivamente quero vir mais aqui falar sobre essas coiseiras toda. Então, quem quiser continuar acompanhando, subscribe, né? Que tá em algum lugar aqui, provavelmente aqui, eu acho que fica o botão. Acho que é. Então se inscreva, e quem quiser me deixar comentarinho perguntando algumas coisas, ou falando que gostaria de saber mais sobre essa experiência doida, ou que gostaria de saber sobre aqui, sobre a cultura da Grécia, enfim, ou sobre comemorar aqui, me falem, tá? Porque eu quero muito, muito, muito vir falar mais sobre essas coisas aqui com vocês. Então, um beijo pra todos vocês, e por favor me ajudem. Fim do drama. Mas me ajudem, mesmo. Mesmo assim, ó. Por favor. Por favorzinho.